Semana 32, dia 4. Suprimento matinal. HB 11:1. Ora, fé é a substantificação de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. 2:4 e 13 da manhã. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, segundo o que está escrito. CRI. Por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. Fé, a capacidade de substantificar, é como um sexto sentido. Adquirimos esse sentido substantificador mediante a pregação do Evangelho. Parêntese que abre parêntese que fecha. Para pregar o Evangelho aos pecadores, primeiro, devemos receber algo do Senhor e proveniente dele. Então, ao pregarmos, o que recebemos do Senhor entrará como eletricidade naqueles que ouvem. Parêntese que abre parêntese que fecha. Embora abanem a cabeça, não concordando com a nossa pregação, no fundo, eles crerão no que dizemos. Embora alguns possam tentar dizer a si mesmos que crer é insensato, algo no seu interior continuará a reagir e os levará ao ponto em que podem dizer: Senhor Jesus, obrigado. Tu és tão bom. Senhor, Tu és o meu Salvador. Porque algum elemento foi transfundido no ser deles, eles poderão crer no Senhor. The Conclusion of the New Testament, p. 3829. Leitura de hoje. Todos os pregadores do Evangelho devem, primeiro ficar encantados e depois poderão encantar os outros. O que eles dizem pode não parecer lógico, mas como uma bateria que é carregada, os ouvintes serão encantados. Por essa razão, a igreja deve orar muito pela pregação do Evangelho. Quanto mais orarmos, mais encantadora a reunião do Evangelho será. O pregador do Evangelho deve orar até estar carregado com o elemento divino. O ministério depende da nossa expressão verbal, que é o liberar do elemento divino. Se o nosso ministério for adequado, seremos encantados e seremos encantadores sempre que ministrarmos. O ministério adequado é uma questão de sermos plenamente transfundidos com o próprio Deus. Primeiro, somos carregados com o elemento divino e, depois, no ministério irradiamos o elemento divino aos outros de maneira encantadora. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quando os pecadores vêm para a igreja e ouvem a pregação adequada do Evangelho, eles são carregados com Deus. O próprio Deus, como a eletricidade celestial, lhes é transmitido. Porque o próprio Deus é transfundido neles dessa maneira, eles descobrem que têm fé. Assim que tal fé é gerada dentro de nós, nunca pode ser removida de nós. Mesmo que tentemos negar o Senhor, nós, por fim, descobrimos que somos incapazes de o fazer, porque Cristo como fé foi infundido no nosso ser. Por exemplo, na noite em que o Senhor Jesus foi preso pelos judeus, Pedro negou-o 3 vezes na sua presença, LC 10:47 da noite -61. Contudo, Cristo como elemento e capacidade de crer ainda estava em Pedro. À medida que o Senhor orou, a sua fé não desfaleceu, v. 32. Podemos ter experiências semelhantes em que negamos o Senhor temporariamente. Por vezes, podemos ser levados pelos nossos sentimentos e entendimento humanos e negar o Senhor temporariamente. Contudo, enquanto o negamos, o elemento e capacidade de crer permanecem nas nossas profundezas, que nada nem ninguém pode remover. Isso é o próprio Cristo, infundido em nós como fé preciosa, 2:1. Todos os crentes, do maior ao menor, têm tal fé. Vivemos pela sua fé, por ele como a nossa fé, GL 2:20 da manhã. O crer genuíno é crer no Senhor Jesus pela sua fé. Parêntese que abre parêntese que fecha. A fé não é invenção nossa, não pode ser iniciada por nós. É impossível gerarmos fé.
A fé é um aspecto do próprio Cristo e sem Cristo não temos fé própria. Não vivemos pela nossa própria fé, mas pela fé do Filho do Deus vivo que tem fé e que é Ele mesmo fé para nós. Tal fé resulta de conhecermos e apreciarmos Cristo. Se olharmos para nós mesmos nunca encontraremos fé. Mas se nos colocarmos de lado, se nos voltarmos para o Senhor Jesus e o invocarmos, a fé imediatamente surgirá dentro de nós. Quanto mais permanecemos nele, mais somos infundidos com ele como a nossa fé. Essa fé é a fé de Cristo. É Cristo que crê no nosso interior. The Conclusion of the New Testament, pp. 3830, 3831.